Nós estamos aqui na cidade de São Paulo, no bairro do Ipiranga, no Parque da Independência, e atrás de mim vocês podem ver um monumento em homenagem à independência do Brasil. Se você estiver de frente para esse monumento, do seu lado esquerdo você vai ver uma referência à Inconfidência Mineira, e do seu lado direito você vai ver uma referência à Revolução Pernambucana de 1817. Os dois movimentos são considerados movimentos emancipacionistas que precederam a independência do Brasil. Atrás, andando pelo parque, alguns metros atrás desse monumento, há a Casa do Grito, onde teria sido uma representação feita para lembrar o momento em que o Dom Pedro teria gritado independência ou morte. Na verdade, a casa foi construída muito tempo depois, ela só é uma referência baseada no quadro do Pedro Américo, o famoso quadro encontrado em todos os livros de história a respeito da independência. Em 1808, com a vinda do príncipe regente, a corte portuguesa foi transferida para o Brasil. Dom João VI veio morar aqui no Brasil com a princesa Carlota Joaquina, seu filho, Dom Pedro, fugindo do Napoleão, do bloqueio continental, da situação toda que Portugal vivia naquela época. Ele veio para cá e a primeira coisa que ele faz quando chega aqui é abrir os portos brasileiros às nações amigas. O que isso significou foi uma espécie de uma quebra do pacto colonial. A partir de então, o Brasil poderia comprar e vender, teoricamente, de todas as nações amigas. Por exemplo, os Estados Unidos, que muito rapidamente reconheceram nossa independência, a Argentina também, que reconheceu nossa independência. Em 1815, o Brasil é elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, o que também, na prática, não mudaria muita coisa, mas dava aos brasileiros a condição de reinóis, não eram mais colonos. Então, teoricamente, diante da lei, nós e os portugueses passamos a ter o mesmo direito de cidadãos. No entanto, em 1820, quando estoura em Portugal a Revolução Liberal do Porto, Dom João VI é obrigado a voltar para Portugal e lá ele passa a receber uma pressão muito grande da burguesia portuguesa para desfazer esses avanços que ele tinha feito aqui e rebaixar o Brasil à condição de colônia de novo. Obviamente que a aristocracia rural brasileira não aceitaria isso. Ele, já prevendo que isso ia acontecer, já deixa o seu filho aqui e o seu filho começa a construir um apoio aqui, vindo da aristocracia rural brasileira, para que ele pudesse liderar o processo de independência, que seria mais fácil, que seria entre o pai e o filho, Dom Pedro e o Dom João. E os acontecimentos históricos encaminham exatamente para essa situação, ao ponto de que no dia 7 de setembro, segundo a tradição histórica, o Dom Pedro teria gritado independência ou morte, promovendo então a separação do Brasil em relação a Portugal. Mas o fato é que, a partir do dia 7 de setembro de 1822, então, há o rompimento entre o Brasil e Portugal. O filho do rei de Portugal declara a independência e passa a ser o imperador aqui do Brasil.